Olá pessoal, a PEC da impunidade foi tirada de pauta ontem no Congresso Nacional. Uma ótima notícia. Este é mais um Política em Gotas. Fique conosco, vamos discorrer sobre esse assunto. Forte abraço. Pessoal, a ditadura da toga segue em marcha acelerada no Brasil. Mais do que nunca o STF ele atropela todos os poderes, tá? Em prol de um trabalho que eles fazem que é pura militância política e de esquerda progressista. Então, vou ser bem rápido nesse assunto, tá? Porque tem novas situações que aconteceram no desenrolar do caso do deputado Daniel Silveira. Tá? Ontem teve uma notícia circulando que o Daniel Silveira tinha se filiado ao PTB do Roberto Jefferson. Isso aí foi o próprio João Roberto Jefferson que postou na rede social dele. O deputado Daniel Silveira, na prisão, acaba de assinar a ficha de filiação ao PTB. Seja bem-vindo, heróico deputado, daremos sangue por você. Nós não abandonamos o soldado ferido. Essa publicação gerou uma confusão muito grande nas redes sociais, porque o Roberto Jefferson utilizou uma foto antiga, tá? De 2019. Ele deu a entender que ele tinha ido na prisão, o Daniel Silveira tinha recebido ele, tá? Isso é mentira, o Daniel Silveira não assinou essa ficha. Isso foi confirmado pela esposa do Daniel, pelo advogado dele. Tá? Então, o Roberto Jefferson, mais uma vez, ele vem para tumultuar esse processo. E ainda vem alfinetar ainda o presidente Bolsonaro com esse papo de daremos o sangue por você, nós não abandonamos o soldado ferido, fazendo uma alusão ao presidente. Todos nós sabemos que isso é conversa fiada, isso é balela. Tá? O Daniel Silveira, ele foi traído sim, mas traído pelos seus colegas deputados federais quando permitiram que o STF, tá, rasgasse a Constituição e fizesse uma prisão arbitrária. Eu não estou entrando em detalhe, em discussão sobre o conteúdo do que o parlamentar falou, mas o que o parlamentar fala é inviolável. Tá? Ele não pode ser preso por causa disso, tá? E ainda mais num tipo de prisão em flagrante que não teve, tá? Tá? E numa situação ridícula dessa. Tá? Então, isso aí tem que ser muito bem reavaliado. Tá? E aí, isso foi desmentido pelo próprio Roberto Jefferson depois nas redes sociais. Tá? E aí, o que aconteceu mais? Já foi aberto o processo lá no Congresso, na Câmara, contra o Daniel por a parte do Conselho de Ética. Tá? Aqui uma publicação do Terça Livre, aqui o Fernando Rodolfo, é o deputado que vai ser o relator do processo, e lá estão falando que lá para terça-feira vai entrar o processo dele e já o da deputada Flor de Lis, aquela que é suspeita, tá, de ter mandado matar o marido. Tá? Caso gravíssimo também. Tá? E aí, o que você tem mais? Os advogados do Daniel Silveira entraram com um pedido de habeas corpus para relaxar a prisão dele. E para quem? Para o STF. E adivinha na mão de quem caiu? Caiu na mão do Marco Aurélio de Mello. Tá? Esse cara aí, ele tem um currículo bastante amplo de soltar criminosos. Eu não sei se ele vai fazer a mesma coisa para soltar inocentes. Tá? Então, vamos ver, vamos aguardar o que esse cara vai fazer. Tá? E o Alexandre de Moraes também deu uma recuada estratégica. Ele dividiu com a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Tá? Ele mandou, o Alexandre de Moraes determinou que a PGR se manifeste sobre o pedido de concessão de liberdade provisória ou de substituição de pena cautelar
apresentado pela defesa do deputado Daniel Santos. Então a gente tem um deputado que está em decurso de mandato, sendo preso, e nós temos aí um ex-presidente que foi condenado em 3 instâncias e está em liberdade. Tá? É uma coisa assim absurda no Brasil, tá? Mas é bem feito para os próprios deputados. Tá? E aí, em função de todas essas loucuras, ontem o senador Cajuru, tá, solicitou aí mais um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Tá? Lembrando que os demais processos de impeachment foram engavetados, foram descontinuados antes que na hora que o Davi Alcolumbre saiu da presidência do Senado. Então, não vai adiantar isso aí muito não. E aí, o povo, os patriotas no Brasil aí estão se manifestando. Isso aí é um outdoor, tá? Uma cidade aí no interior do Brasil, tá? Pedindo a soltura. Quem nos trouxe aí foi o Douglas Gomes. E a gente não pode deixar de dar a nossa solidariedade, tá, à prisão arbitrária que sofreu o deputado Daniel Silveira. Só que a gente não pode deixar também de colocar que o Daniel Silveira, ele está com muitos problemas. Tá? Um dos problemas é esse processo que está rolando, porque foi encontrado com ele 2 celulares. Tá? Os celulares que foi encontrado estavam com ele, segundo já colocou aqui. Tá? Ele ficou com esse celular. Ele informa que a Polícia Federal não pediu o celular dele. Ele foi conduzido para a Polícia Federal e em nenhum momento foi solicitado que ele entregasse algum celular se ele tivesse. Tá? Isso é uma guerra de narrativas. Tá? E aí, isso aí está sendo aberto um novo processo para ver o que é que vai acontecer. E aí, pessoal, a notícia de ontem ainda está tudo debaixo desse guarda-chuva, tudo gerou em função da prisão do Daniel Silveira. A PEC, que chama a PEC da impunidade, tá? Ela foi ontem, ela estava sendo debatida a toque de caixa lá no Congresso, tá? Já tinha, e ontem, após muita discussão, muita pressão popular, tá? A internet pegando fogo mesmo, o Arthur Lira, conforme está colocando a Bia Kicis aqui, o presidente Arthur Lira, após ouvir a maioria dos líderes, houve por bem submeter a PEC 0321 a uma comissão especial, ou seja, foi tirada de pauta. Não será submetida à CCJ, pois a admissibilidade já foi dada, já foi aprovada. Foi a melhor solução para que possamos discutir melhor o texto. Então, essa é a discussão que estava na maioria dos deputados ontem. Eles entendem que é um tema muito delicado, tá? Que a gente não, que aumentava muito o foro privilegiado que já tem, abria mais, praticamente um deputado dificilmente seria preso, principalmente pelo crime de corrupção. Então a discussão estava muito grande, então foi dado 2 passos para trás e vai ser discutido uma comissão especial. E aí a gente tem que falar um pouco sobre um paraense ilustre que apareceu no meio dessa turbulência toda. O deputado federal Celso Sabino, ele foi o autor, ele é do PSDB, ele foi o autor, tá, do projeto da PEC 0321. Tá? Então, o que acontece com isso? Ele ficou na linha de artilharia de todo mundo. Tá? Então, principalmente do próprio partido dele. Tá? Que no caso aqui a revista Cruzoé trouxe ontem, que uma fonte complicada, mas é o pessoal da Antagonista, tá? Por autoria da PEC da impunidade e liderança do PSDB, que era a expulsão do Celso Sabino. Então o Celso Sabino ele veio tentar explicar o inexplicável, ele veio tentar dizer tudo que a mídia, se ele queria aparecer a nível nacional, ele conseguiu. Só que ele conseguiu aparecer de forma negativa, porque todas as mídias unânimes estão batendo nesse cidadão. Tá? Por quê? Porque a PEC da impunidade, ela caiu como, por mais que ele jure dizendo que não vai aumentar os poderes
toda não ele jura que vai diminuir a impunidade para os deputados. Tá? A gente gostaria que a imunidade fosse restrita ao mínimo possível, principalmente ao direito de fala, a de falar. Mas o pessoal aproveitou, meteu um monte de jabuti dentro dessa PEC para tentar blindar ainda mais os deputados federais, os políticos de uma maneira geral. E aí, meu amigo, o pessoal veio para cima, ele está apanhando muito aí de todo lado. Tá? Então aqui o próprio PSDB está pedindo a expulsão dele. Eu acredito que isso é papo furado, isso é só cortina de fumaça, tá? Para ver se o PSDB sai bem na foto. Tá? Mas a gente viu realmente que esse político paraense, já é difícil aparecer os políticos do Pará, e quando aparece é para passar vergonha, infelizmente. Então, pegando algumas publicações aqui, esse perfil aqui, o Kraken brasileiro, mandou assim fez aí uma série de postagens, né? E falando assim, nada mais oportuno que aumentar a imunidade se você tiver 22 processos na justiça, não é mesmo? Quem é o autor da PEC 0321? Sigam o fio. Então ele fez aqui uma sequência de Twitter, tá? Colocando justamente, fazendo um raio-x aí do Sabino. E a coisa não é muito boa não, tá? Fala em processos aqui, fala em mais de 22 processos. Tá? Até 2018 possuía mais de 1 milhão em bens declarados. Tá? Não estou dizendo que isso é ilegal, estou falando, colocando aqui que isso é um fato, foi checado. Ele é réu no processo direcionado aí à situação com o divórcio, com a ex-esposa dele. Está envolvido em mais de 17 outros processos, tá? Uma quantidade muito grande de processos por um deputado federal. Tá? Foi multado porque houve irregularidade de propaganda eleitoral. Então, ele vai citando aqui vários pontos, ou seja, o parlamentar ele está altamente pressionado. E a cereja do bolo aqui, ontem ele veio até no plenário se queixar que estava sendo vítima do Danilo Gentili e também de algumas postagens do MBL. Tá? Então, ele veio se queixar aqui e o Danilo Gentili, após ele se queixar em público, o Danilo Gentili veio e soltou essa pérola aqui. O povo sofrendo com pandemia e crise financeira e esse FDP votando o quê? Impunidade parlamentar para livrarem o próprio rabo. Enquanto isso, Celso Sabino usando o terninho de arrombado que comprou com a sua grana, chilica com o meu Twitter. Com o que estamos lidando? Com escória. Isso é palavras do Danilo Gentili. Então, a coisa ferveu para esse deputado federal aí. Tá? Lamentável. Gostaria que ele tivesse na mídia como um ponto positivo. Tá? E aqui tem votei na PEC, também tem um item aqui. Então, pessoal, esse é o ponto do Celso Sabino. Tá? Então, esse processo do Daniel Silveira está longe de terminar. A Câmara Municipal saiu muito arranhada disso, porque, segundo a maioria dos juristas, dos jornalistas, das pessoas de bom senso, a Constituição Federal ela já é clara sobre o que pode e o que não pode em relação aos parlamentares. O que aconteceu foi que o STF rasgou a Constituição e os deputados federais não foram homens o suficiente para dar um freio no STF, devido à maioria daquela casa ter o rabo preso. Tá? Então, não é esse negócio que vai punir o deputado, não. O deputado vai ser punido no Conselho de Ética. Era para ter sido dada uma resposta para o STF. Como eles quiseram dar um jeitinho e, com isso, aumentar aí a sua blindagem, não colou. Tá? E agora nós estamos com um problema seríssimo. Tá? Nós estamos com a ditadura da toga aí
cada vez mais forte. Então eu sou Paulo Pará, se gostou, por favor, dê um like, curta, compartilhe, mande esse vídeo para os seus amigos. Nós precisamos crescer o canal de política aqui no Pará, tá? Nós é um canal conservador, de direita, e queremos muito fazer a diferença nesse nosso Pará. Um forte abraço, nos vemos na próxima. Até mais.